glorificado e exaltado seja o nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. A doutrina da ressurreição é a doutrina primordial do cristianismo. E o apóstolo Paulo, falando acerca disso, ele disse: olha, se esperarmos no Senhor somente neste mundo, somos os mais miseráveis de todos os homens, porque se cremos que Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou, Ele também nos ressuscitará juntamente com Ele. Não temas crer somente, crê que o Senhor Jesus ressuscitará, mesmo que ainda esteja morto, ressuscitará. Agora, não foi ninguém que veio anunciar para os familiares, mas agora foi a própria Maria. Ela foi juntamente ao encontro de Jesus. Ela havia juntamente com a sua irmã mandado chamar Jesus. E a mensagem que ela mandou dizer a Jesus foi a seguinte: aquele a quem tu tanto amas está enfermo. E foi esta mensagem que foi entregue a Jesus: Mestre, Marta e Maria mandam te dizer que aquele a quem tu tanto amas está enfermo. Não foi dito nem o nome dele. Eu não sei qual é o teu nome, mas eu quero falar para você nesta noite: Jesus te ama. E se Jesus te ama, Ele tem solução para o teu problema. Aquele a quem tu tanto amas está enfermo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Aquele a quem tu tanto amas não foi exclusivamente Lázaro. Você que está aflito, você que está angustiado, você é um dos tais daquele que Jesus tanto ama. Só que naquele momento Jesus não atendeu o chamado. Jesus ainda permaneceu onde estava e fala para os seus discípulos. Depois de um determinado tempo, o nosso amigo Lázaro dorme. Não foi somente para a filha de Jairo que Jesus disse que estava dormindo, não. Ele também disse: o nosso amigo Lázaro dorme. E com isso os discípulos pensavam que ele estava falando acerca do sono, que é o restaurador da nossa energia, né? O restaurador das nossas forças, do qual dormimos diariamente. E os discípulos disseram: ah, Senhor, então se dorme, ele já está bom, já está melhor. Aí o Senhor Jesus falou claro: o nosso amigo Lázaro está morto, e eu folgo por amor de vós por não estar lá. Amigo ouvinte da santa palavra do Senhor, amados irmãos, quando o Senhor Jesus fala para os seus discípulos: eu folgo por amor de vós, não era somente pelos apóstolos, não era somente pelos que estavam seguindo a Jesus naquele tempo, é referente a todos os que seguem a Jesus em todos os tempos. Eu folgo por amor de vós por não estar lá. Quando Jesus chega à aldeia de Betânia, quando chega o anúncio a Marta e Maria: o mestre chegou. Mas para eles já era tarde. Lázaro já havia morrido. O corpo de Lázaro já havia sido velado. Lázaro já havia sepultado. E já fazia 4 dias que ele estava morto. A Bíblia, ela fala desse detalhe de quantos dias Lázaro estava morto. Por quê? Porque havia entre os judeus uma superstição, uma fábula, que até 3 dias a alma e o espírito continuavam no corpo.
Quando a Bíblia diz, quando Marta veio ao encontro do Senhor Jesus e disse: Senhor, agora é tarde, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus pergunta: aonde o puseste? Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Então, para todos os judeus, até as superstições havia caído por terra. Não tinha mais jeito. E Jesus pergunta: aonde o puseste? E quando Jesus chega diante do túmulo de Lázaro, Jesus fala para os judeus que tinham ido acalentar a Marta e a Maria e disse: tirai a pedra. Removeram a pedra e Jesus diz: Lázaro, sai para fora. Lázaro ressuscitou. E agora Jesus ordena: desatai-o, desligai-o e deixai-o ir. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Mas por que eu folgo pelo amor de vós de não estar lá? Porque com este milagre portentoso, com este milagre semeio, o Senhor Jesus, Ele quebrou até a tradição judaica. E Ele verdadeiramente mostra para todos que Ele ressuscita morto, mesmo até de 4 dias. Ele é Senhor da morte. A morte obedece à ordem de Jesus. Ele é Senhor até da morte. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, aquele que vive e reina para todo sempre. Jesus ressuscita mortos. Em Mateus capítulo 9, versículo 24 e 25, disse: saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Marcos relata isto, Mateus relata isto. O evangelista São Lucas, capítulo 7, versículo 12, 14 e 15. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus entregou a sua mãe. Ao aproximar-se da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. As cidades naquele tempo eram muradas, porque a maneira de se conquistar cidades, nações e países era por intermédio de guerra. Era tomado à força os reinos. Era o período dos reinos déspota. E a maneira que uma cidade tinha para se proteger era tendo muro largos, profundos e altos, e sentinelas em cima, vigiando 360 graus a cidade. Os cemitérios ficavam fora da cidade. Quando Jesus aproxima-se da porta da cidade de Naim, estava saindo o cortejo do sepultamento de um filho único
de uma viúva. Amados irmãos, queridos amigos da santa e bendita palavra do Senhor, esses detalhes bíblicos têm um peso muito grande. Ele era o filho único, mas era filho único de uma viúva, em uma época onde não havia pensão de viúva, em uma época onde as mulheres não eram integradas nos mercados de trabalho. Aquele filho não era simplesmente o filho amado. Além de filho, aquele filho era o arrimo da sua casa. É ele quem sustentava a sua mãe. Ele havia ficado como chefe, como dono da casa. É ele quem quem providenciava tudo o que a sua mãe necessitava. Aquela mulher já havia perdido o marido, agora estava indo sepultar o seu único filho. Ao aproximar-se da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. A multidão que estava com ela chorava. Eu não sei, não está relatando aqui, mas provavelmente as carpideiras não estavam aqui presentes, porque as carpideiras eram as mulheres que eram pagas para chorar em cortejo fúnebre. Essa mulher viúva não tinha condições de pagar, mas uma multidão mostra que essa viúva era muito querida na cidade. Aquele filho dela era muito querido. Muita gente estava acompanhando o cortejo fúnebre. Uma grande multidão da cidade estava com ela. Depois aproximou-se, tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Evangelho de São João, capítulo 11, versículo 43, 44. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Capítulo 12, versículo 9. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio, não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. A ressurreição de Lázaro foi um meio evangelístico também. A multidão vinha ver a Jesus, mas não somente a Jesus, mas como a Lázaro que ele havia ressuscitado. E muitos, movidos pela curiosidade de viver um que era morto e estava vivo, ouvia a palavra da vida eterna. Mas não foi somente Jesus que ressuscitou mortos. Os apóstolos ressuscitaram mortos. Atos, capítulo 9, versículo 40 e 41. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se.